Lincoln caminhava sozinho pelos corredores da Casa Branca dias antes de ser assassinado. Seus olhos carregavam um silêncio denso, como se soubessem de algo que os outros não podiam ver. Ele dormia pouco, comia menos ainda. E numa noite estranhamente tranquila, confidenciou a um amigo um sonho perturbador. Viu um caixão cercado por soldados e lágrimas. Perguntou em sonho quem havia morrido. Uma voz respondeu: o presidente. Esse relato não foi um boato ou invenção popular. Está documentado, testemunhado, esquecido talvez, mas não inventado. O que teria Lincoln realmente visto? Uma visão do próprio fim? Um aviso do além? Ou apenas o peso de uma alma à beira da exaustão? Entre sonhos, sinais e silêncios, surge uma pergunta que ecoa até hoje. E se Abraham Lincoln estivesse de fato recebendo mensagens do outro lado? E mais, se ele ainda não tivesse partido completamente? Nos dias finais antes de sua morte, Abraham Lincoln já não era mais o mesmo homem que assumira a presidência em meio a uma nação em pedaços. Seus passos, antes firmes, agora eram lentos, meditativos. Havia um peso nos olhos que não vinha apenas da responsabilidade política, vinha de algo mais profundo, mais invisível, algo que ele parecia carregar em silêncio. Seus assessores notavam sua quietude crescente. Sua esposa, Mary, falava pouco sobre o que via, mas temia o que sentia. A aura de Lincoln havia mudado. Certa noite, ele contou um sonho a um pequeno grupo de amigos e membros do gabinete. Disse ter caminhado pela Casa Branca em silêncio, até chegar ao Salão Leste. Lá, viu um caixão cercado por guardas e flores. Multidões passavam, chorando. Perguntou no sonho quem havia morrido. Um soldado respondeu: o presidente foi assassinado. Ao relatar o sonho, Lincoln não sorriu, não dramatizou. Apenas falou com uma calma inquietante, como quem acabara de aceitar algo inevitável. Não era a primeira vez que Lincoln mencionava pressentimentos ou sonhos estranhos. Ao longo de sua vida, teve outras visões que, depois, ganhavam significado. Não falava disso publicamente, mas para os mais próximos, deixava escapar esses fragmentos. Muitos não sabiam se era imaginação, superstição ou algo mais profundo. Mas todos sentiam que havia um véu entre ele e o mundo, como se seus pés estivessem firmes na terra, mas sua mente já flertasse com algo além. Era uma época em que o espiritualismo ganhava força. O século XIX viu crescer o interesse por médiums, sessões espíritas e mensagens do além. Mary Todd Lincoln mergulhou nesse universo após a morte do filho Willie. Buscava consolo, buscava respostas. E embora Lincoln fosse cético em muitos aspectos, ele nunca zombou da dor da esposa. Em algumas ocasiões, até a acompanhou nessas experiências. Talvez por amor, talvez por curiosidade, ou talvez porque em segredo também sentisse algo que não sabia nomear. A pergunta que fica, mesmo depois de séculos, é inquietante. Teria Lincoln tido visões reais do futuro? E se teve, porque ninguém acreditou? Ou pior, acreditaram, mas não quiseram ouvir? A história registrou sua liderança, suas batalhas, sua morte. Mas os sinais que antecederam seu fim ficaram à margem dos livros, escondidos em relatos pessoais, diários esquecidos e fragmentos de cartas. Este vídeo busca resgatar esses sinais, reconstruir os passos de um homem que talvez estivesse ouvindo vozes além do tempo. Não para alimentar teorias, mas para olhar para Lincoln não apenas como um presidente, mas como uma alma em transição, guiada por algo que a razão não pôde conter. Abraham Lincoln não foi apenas um líder político. Ele viveu em uma época marcada por profundas transformações sociais, mas também por um crescente interesse no espiritualismo. No século XIX, os Estados Unidos estavam imersos em uma onda de fascínio pelo oculto,
pelas comunicações com os mortos e pelas sessões mediúnicas que prometiam trazer conforto às famílias enlutadas. Não era raro que figuras influentes buscassem respostas no além, tentando entender os mistérios da vida e da morte. Mary Todd Lincoln, esposa de Abraham, foi uma dessas pessoas que se entregou a essas práticas. A perda trágica de seu filho Willie devastou o casal, deixando uma ferida que parecia impossível de cicatrizar. Mary, desesperada por conforto, começou a frequentar sessões espíritas, onde médiuns alegavam poder se comunicar com os espíritos. Ela acreditava que poderia ouvir a voz do filho perdido, uma esperança que a manteve firme em momentos de profunda dor. Embora Abraham fosse mais reservado sobre suas crenças, há relatos que indicam que ele respeitava e até acompanhava a esposa em algumas dessas experiências. Para muitos próximos a ele, o presidente parecia estar em contato com uma realidade além do que os olhos humanos podiam ver. Testemunhas da época descrevem momentos em que Lincoln mostrava um comportamento introspectivo, como se estivesse ouvindo vozes silenciosas ou recebendo mensagens que não podia revelar. Essas experiências espirituais não eram meros caprichos. Elas refletiam a dor de um homem que havia perdido muito, mas que também carregava o peso de uma nação dividida e em guerra. Sua capacidade de liderar o país durante a Guerra Civil era acompanhada de uma sensibilidade rara, um sentimento de que seu destino estava ligado a algo maior do que a política. Essa conexão com o invisível pode ter sido o que permitiu a Lincoln antecipar eventos que abalariam os Estados Unidos, inclusive sua própria morte. Ao explorar essas experiências, começa-se a entender não só o homem por trás do título de presidente, mas também o lado humano, vulnerável e talvez espiritual que poucos conhecem. Abraham Lincoln vivia imerso em uma atmosfera carregada de tensão e incertezas, não apenas pela guerra que dilacerava o país, mas também por um sentimento profundo que parecia vir de algo além do palpável. Em suas conversas com amigos próximos e membros do governo, ele chegou a relatar sonhos e visões que o inquietavam profundamente. Um dos relatos mais marcantes foi o sonho em que ele via um funeral solene na Casa Branca, com soldados e uma multidão em silêncio prenunciando o momento da própria morte. Esse sonho não era apenas uma imagem passageira. Para Lincoln, era um aviso que carregava um significado sombrio e urgente. Ao longo da Guerra Civil, Lincoln demonstrava uma intuição incomum sobre o desenrolar dos eventos, parecendo antecipar tanto as batalhas quanto as consequências humanas que resultariam delas. Essa percepção aguçada não se restringia à política, mas parecia ter raízes em uma conexão espiritual, alimentada pela dor pessoal e pela inquietação nacional. A perda de seu filho Willie, que abalou profundamente a família Lincoln, ampliou ainda mais essa sensibilidade. A dor da morte precoce fez com que Mary Todd Lincoln buscasse conforto em sessões mediúnicas, e é possível que Lincoln tenha sido, de alguma forma, influenciado por esse contato com o espiritual, mesmo que não tenha falado abertamente sobre isso. Os relatos de pessoas próximas ao presidente também sugerem que ele apresentava um comportamento introspectivo e, por vezes, distante, como se estivesse em comunicação com algo invisível para os outros. Políticos e assessores da época afirmavam que Lincoln parecia carregar um peso que ia além das preocupações políticas, algo relacionado a uma visão profunda do futuro do país e do destino que aguardava sua própria vida. Essas premonições e visões não apenas reforçavam a imagem de Lincoln como um líder visionário, mas também adicionavam uma camada de mistério e espiritualidade à sua personalidade. Para muitos, essa sensibilidade indicava uma ligação com o além, uma espécie de mediunidade inconsciente que o ajudava a enfrentar os desafios da guerra e a preparar-se para o que estava por vir. Assim,
Lincoln não era apenas um estadista guiado pela razão e pela política, mas um homem que carregava consigo sinais do futuro, enfrentando não apenas inimigos visíveis, mas também os mistérios invisíveis que o cercavam. Essa dualidade entre o terreno e o espiritual moldou sua trajetória e contribuiu para que sua história ultrapassasse os limites da mera liderança política, transformando-o em uma figura cuja vida e morte ainda despertam fascínio e questionamentos profundos. Durante os anos mais sombrios da Guerra Civil, Abraham Lincoln parecia carregar não apenas a responsabilidade de liderar uma nação dividida, mas também uma percepção quase profética dos acontecimentos que se desenrolariam. Sua intuição política, entrelaçada com um forte senso espiritual, permitia-lhe prever não só os desafios da guerra, mas também as profundas cicatrizes que ela deixaria na América. Relatos indicam que Lincoln tinha consciência da gravidade do conflito e do custo humano que ele traria. Em momentos de silêncio e introspecção, ele compartilhava com seus mais próximos a convicção de que a união do país seria restaurada, mas não sem antes atravessar um período doloroso e sangrento. Essa visão de futuro não era meramente uma avaliação política, parecia envolver uma compreensão mais ampla, como se Lincoln enxergasse além do tempo presente. A famosa premonição do presidente, um sonho vívido onde ele via seu próprio funeral na Casa Branca, é um dos exemplos mais emblemáticos dessa sensibilidade. No sonho, um silêncio pesado dominava o ambiente, e soldados em uniforme prestavam homenagem ao líder caído. Dias depois, esse presságio se concretizou, marcando o assassinato de Lincoln. Para muitos estudiosos e entusiastas do sobrenatural, esse episódio indica uma conexão espiritual que ultrapassava o mero acaso. Esse tipo de percepção levanta questões intrigantes. Teria Lincoln recebido algum tipo de aviso ou mensagem do além? Ou seriam essas visões frutos de sua profunda empatia e preocupação com o destino da nação? De qualquer forma, o fato é que ele parecia estar preparado para enfrentar um destino trágico, consciente das consequências de sua missão. Além do sonho, sua visão sobre a Guerra Civil envolvia um entendimento claro de que o país emergiria transformado, mas também marcado por divisões e desafios que perdurariam por décadas. Sua liderança, guiada por princípios morais, indicava que ele via a guerra não apenas como um confronto militar, mas como uma luta espiritual pela alma da América. Essa ligação entre a política e o espiritual faz de Lincoln uma figura singular na história, cujo legado não se limita aos documentos e discursos, mas se estende ao campo do mistério e da espiritualidade. Sua capacidade de vislumbrar o futuro, mesmo em meio ao caos, permanece um tema fascinante para estudiosos, historiadores e aqueles que buscam entender as conexões pós-vida. Ao longo dos anos, relatos sobre aparições do espírito de Abraham Lincoln na Casa Branca tornaram-se cada vez mais frequentes, envolvendo figuras históricas e presidentes que juram ter sentido sua presença de forma inexplicável. Essas histórias dão ao lendário líder uma dimensão além da história, conectando-o ao reino do sobrenatural. Diversos presidentes, entre eles Harry Truman e Theodore Roosevelt, e suas esposas, como Eleanor Roosevelt, relataram encontros com o que acreditam ser o fantasma de Lincoln. Eleanor, por exemplo, dizia sentir uma presença reconfortante nos aposentos onde Lincoln costumava trabalhar, especialmente à noite. Segundo ela, era como se o ex-presidente ainda estivesse cuidando da casa e da nação. Essas aparições são descritas como manifestações sutis, uma sombra, uma sensação de presença, até mesmo o som de passos ou uma cadeira rangendo. Não se tratava de assombrações assustadoras, mas sim de presenças serenas e quase protetoras.
Isso alimenta a ideia de que Lincoln continua, de alguma forma, a cumprir uma missão espiritual. Muitas teorias tentam explicar por que o espírito de Lincoln permaneceria entre os vivos. Uma delas é que seu profundo compromisso com a união do país e seu forte senso de responsabilidade o impedem de deixar este mundo por completo. Seu espírito seria um guardião silencioso, tentando proteger e orientar os líderes que sucederam sua presidência. Para outros, as aparições são reflexos do impacto histórico e emocional que Lincoln deixou na América, uma alma tão grande que não pode simplesmente desaparecer. Sua ligação com o sofrimento e a luta pela liberdade ecoa até hoje, atravessando as fronteiras entre vida e morte. Do ponto de vista espiritual, esses relatos reforçam a crença de que grandes almas permanecem conectadas ao mundo dos vivos para continuar seu trabalho de forma invisível. No caso de Lincoln, sua aparição simboliza a esperança, a justiça e a continuidade da missão que ele abraçou com tanta paixão. Esses fenômenos convidam à reflexão sobre o que realmente acontece após a morte e se há uma forma de comunicação entre os mundos. Será que Lincoln ainda está ali, em espírito, zelando pela América? Ou são apenas memórias tão vivas que parecem se materializar? A morte de Abraham Lincoln foi um marco não só político, mas profundamente espiritual para os Estados Unidos. Assassinato ocorrido poucos dias após o fim da Guerra Civil, esse evento simbolizou o término de um capítulo dramático e doloroso da história americana, ao mesmo tempo que inaugurava uma nova era repleta de desafios para a nação. Muitos médiuns e estudiosos do espiritismo da época acreditavam que Lincoln, mesmo depois de sua morte física, permanecia conectado ao destino do país. Eles sugeriam que ele sabia antecipadamente os obstáculos que a nação enfrentaria durante o processo de reconstrução, incluindo conflitos raciais, tensões sociais e divisões profundas que ainda persistem. A visão espiritual que acompanha a figura de Lincoln revela um homem que transcendeu seu papel de líder político para se tornar uma espécie de guardião do futuro americano. Sua morte foi vista como o fechamento de um ciclo, mas também como o início de uma jornada espiritual coletiva para o país, que precisava se reinventar e curar suas feridas. Dentro desse contexto, a influência espiritual de Lincoln parece ter orientado sua liderança em momentos cruciais. Conhecido por decisões guiadas por valores morais profundos, ele demonstrou uma sensibilidade única aos dilemas éticos que envolviam a guerra e a liberdade. Muitos acreditam que essa sensibilidade vinha de uma conexão com algo maior, talvez uma força invisível que lhe dava coragem e clareza. Essa perspectiva coloca Lincoln não apenas como um presidente que enfrentou o caos político, mas como um personagem imerso em um campo energético que interligava o mundo material e o espiritual. A reconstrução do país não seria apenas um projeto político, mas uma missão espiritual, com desafios que ultrapassavam o entendimento humano. Esse legado espiritual também alimenta a ideia de que as decisões de Lincoln e seus atos durante a presidência carregavam uma dimensão transcendental, na qual ele buscava não apenas salvar uma nação, mas também guiar uma alma coletiva em busca da união e da justiça. Diante disso, a morte de Lincoln e as dificuldades enfrentadas após a guerra são vistas como parte de um plano maior, um enredo onde o sofrimento e a luta preparam o terreno para a esperança e a renovação. Abraham Lincoln sempre foi uma figura cercada de mistérios, e suas possíveis conexões com o mundo espiritual geram inúmeras teorias e especulações. Muitos estudiosos e entusiastas do sobrenatural se perguntam: o que Lincoln realmente sabia? Teria ele alguma percepção mediúnica ou acesso a informações além do alcance comum?
Algumas teorias sugerem que Lincoln possuía uma sensibilidade natural para o invisível, um dom que ele talvez não compreendesse completamente. Essa sensibilidade poderia ter se manifestado em suas premonições, sonhos proféticos e uma profunda intuição sobre os rumos da nação. Mesmo que não tenha sido um médium formal, sua empatia e sua capacidade de sentir o peso da história poderiam ter sido canais para uma conexão espiritual sutil. Outra possibilidade é que sua experiência pessoal de perda e dor, especialmente a morte do filho Willie, tenha aberto uma porta para o mundo espiritual. O luto intenso e as sessões espíritas frequentadas por Mary Todd Lincoln podem ter influenciado Abraham, aproximando-o de ideias e experiências que transcendiam o físico. Assim, suas visões e comportamentos introspectivos poderiam ser interpretados como manifestações dessa abertura para o além. Além disso, há quem diga que o próprio contexto histórico, marcado por uma nação dilacerada e pelo sofrimento coletivo, criou um ambiente propício para experiências espirituais profundas. Lincoln, como líder, absorvia essa carga emocional, e talvez isso o tenha tornado uma figura particularmente vulnerável ou receptiva a influências místicas. Essas teorias também levantam a questão sobre o impacto que tais experiências tiveram em sua liderança, sua capacidade de tomar decisões difíceis e agir com uma moral elevada pode ter sido, em parte, guiada por essas percepções mais profundas. A junção entre sua inteligência política e uma suposta conexão espiritual faz dele uma figura única na história, alguém que navegava entre dois mundos, o visível e o invisível. Por fim, especula-se que sua tragédia pessoal e seu papel histórico estiveram entrelaçados em um destino que ultrapassa o tempo e o espaço. Lincoln não seria apenas um presidente, mas um símbolo de luta, transformação e conexão com forças maiores. Ao longo da história, Abraham Lincoln permanece como uma das figuras mais emblemáticas e enigmáticas dos Estados Unidos. Sua vida, marcada por desafios pessoais e políticos, também é envolta em experiências que ultrapassam o plano material. Desde suas premonições até as supostas aparições que ainda hoje intrigam, Lincoln deixa um legado que vai muito além do que os livros de história relatam. As experiências místicas e espirituais atribuídas a ele levantam perguntas profundas sobre o que realmente existe além da vida. Será que Lincoln possuía uma conexão genuína com o mundo dos espíritos? Ou suas visões e sensações eram apenas manifestações de uma mente que carregava o peso do destino de uma nação? A resposta talvez nunca seja definitiva, mas o que não se pode negar é a intensidade dessa ligação entre sua vida e o inexplicável. Ao refletir sobre as visões, os sonhos e os relatos de aparições, somos convidados a considerar a possibilidade de que grandes almas podem transcender a barreira da morte para continuar sua missão. Lincoln, que enfrentou uma das épocas mais turbulentas da história americana, pode ter cruzado fronteiras invisíveis, deixando sinais e pistas que desafiam o entendimento comum. Mais do que um líder político, ele se apresenta como uma alma em missão, alguém que talvez tenha tido consciência da sua própria jornada espiritual enquanto guiava o país rumo à unidade e à justiça. A maneira como sua história se entrelaça com o sobrenatural torna seu legado ainda mais fascinante, alimentando o imaginário e a crença na existência de conexões pós-vida. Independentemente da crença de cada um, a história de Lincoln nos convida a abrir a mente e o coração para mistérios que ainda escapam à ciência e à razão. Afinal, o que é a vida, senão uma passagem por um universo cheio de enigmas e possibilidades? Assim terminamos este vídeo com um convite à reflexão. Lincoln foi apenas um homem diante de grandes desafios, ou uma presença espiritual que ainda ecoa na história?
A resposta está talvez entre as sombras do tempo e o brilho da eternidade. Se você gostou de explorar essa história fascinante que une história e espiritualidade, não deixe de se inscrever no canal Conexões Pós-Vida. Aqui, mergulhamos fundo nos mistérios que ultrapassam o tempo, desvendando segredos de grandes figuras que podem ter tocado o além. Deixe seu like para mostrar que esse conteúdo ressoa com você e ative o sininho para não perder os próximos vídeos cheios de histórias incríveis, visões, aparições e muito mais. E queremos saber a sua opinião. Será que Abraham Lincoln realmente teve uma conexão com o mundo espiritual? Ou tudo isso é fruto de interpretações humanas? Comente aqui embaixo. Vamos adorar trocar ideias e ler suas teorias. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a desvendar as conexões pós-vida.